Quando o cara falou isso, você quer aprender a ficar rico? Eu falei assim, Quero. e eu sabia que ele era rico. Eu falei, eu quero. Aí ele falou assim, você não precisa nem estudar. Você não precisa estudar. Você precisa de 3 coisas só. Será que eu conto, Alex? Conta. Por Acho que não, favor. será? Por favor, vamos. Será? Acho que não. Por Será? favor. Pessoal de casa, eu conto ou não? Acho que eu não vou Conta, contar. Se não contar, não sai daqui. não, É, não Se vai não sair contar, daqui. não sai Só daqui. se eu ganhar outro kit da Insider. Ah. Inflação. Não, já era... Porque, Não, pô, já era foi o... Fernando Henrique. Não. Já era o Collor. Não, foi o Fernando Henrique. Já era o Collor, finalzinho Já era o de... Collor. Tá, Foi, Collor. era E o... veio Collor. aquele que Tá, ainda um pouquinho que foi tinha... o vice, chamava o vice lá, que o Collor foi impeachado e ficou vice. Aquele Do com cabelo Topete. O do Do Topete. Fusca, gente. Do Fusca, Do do Topete. Topete. Ai, meu Deus. Nossa, Que tá aqui na minha ele boca. foi até com a moça sem calcinha, vice-presidente. lembra? Isso, pro Itamar Franco. Itamar E aí, Franco. Isso. aí, cara, você tem uma ideia, Aquela época foi cruel. Cruel. Ali era o seguinte, eu tava... Ó, eu já tinha passado... Eu tava, só que daquele jeitão meio eu ia... Eu já frequentava a loja, mas frequentava. Eu não tocava. Então, eu vi de perto o Plano Verão, Plano Bresser, os fiscais do Sarney. Eu vi mudanças de moeda. Era o tempo todo. Trocava os zeros, a coisa toda. Com o Collor, no finalzinho do governo Collor, quer dizer, do confisco, acho que foi do confisco, o banco pagava, chamava overnight. Overnight. Isso. Overnight era o seguinte, de um dia para o outro, rendia o dinheiro dormindo, chamava overnight. Bateu 105%, amigo. Então imagina, prorata de 30 dias, 105%. Então a inflação estava 105% ao mês. A galera hoje não tem ideia do que é. E era coisa diária. Por isso que o pessoal fica flertando com inflação. Deixa emitir dinheiro, deixa baixar juros. Que se dane. Vamos botando dinheiro ali, não sabe... Estoura o teto fiscal. O pessoal não tem ideia Não tem noção. do que é viver com uma inflação de 100% ao mês. E mesmo se não é 100%, o problema é que é o seguinte... E eu tava ali na loja, você remarcava... Primeiro era assim... Não, e a tua dívida do banco... Era absurdo. Aumentava dia. Aumentava todo dia. Todo dia. Até que chegou uma hora, pra você ter uma ideia, que dolarizou. Virou o RV. As pessoas isso. não lembram Antes disso. do real. Antes do As pessoas real. não lembram disso. Isso. Era unidade referencial, unidade real de valor. O Isso RV. mesmo. Você assinava cheque em URV. Você recebia Isso. boleto em URV. Isso. Você não sabia que pagar. Você chegava na boca do cara e falava, quanto que vale esse negócio aqui? Tinha que converter Tinha que pro converter. dólar. Isso mesmo. Então, tava dolarizado. Por que eu falo isso? A gente Você faturava... pagava 4 carros se você comprasse financiado. Não, naquela muito. época. Nossa, Era- 4, 10, era 12. Nem desesperador. tinha, mas nem tinha financiamento. Não. Financiamento era de 6 meses. Porque no máximo. eu lembro que começou a... Todo mês virava tabela, quer dizer, remarcava. Então, quanto custa aqui? R$10. O mês que vem, 12. Aí o outro mês, 15. Então era assim, era uma vez. Daqui a pouco era 15 dias. Daqui a pouco era por todo semana. dia. Daqui a pouco era de manhã e à tarde. Que Isso tinha mesmo. aquelas fiscais, Isso né? mesmo. Eles De pediam na manhã televisão à virar um tarde, fiscal. amigo. De manhã e à tarde. Aquela Tinha um preço maquininha, Aquela maquininha, clec, clec, clec. Até que dolarizou, virou o RV. Isso Então mesmo. eu faturava $20 mil. Na época. E devia $100 mil. Aí que beleza. Então a gente Uma devia. bomba. Então da noite pro dia eu acordei e falei, cara, eu devo 100. Aí E você faturo falou, 20. esse buraco Cara, é tanto sem fundo. E para piorar, a gente tinha 800 títulos protestados. 800. 800. Não eram 803 nem 798. Era 800. Eram 800. Aham. 800 títulos protestados. Estoque defasado, sem crédito na 800 títulos protestados. E aí, só que eu tinha que botar dinheiro dentro de casa. É da onde entrava, era o único Pagar lugar. os funcionários. E pagar funcionário, pagar fornecedor. Eu devia. Exatamente. Eu tinha que pagar $100 mil. Senão você não recebia mercadoria. Senão você não recebia mercadoria. Cara, botei todo o meu conhecimento da administração. Meu tio me ajudou muito, que era gerente, era funcionário do meu pai. Também me ajudou muito. Os funcionários, aprendi muito ali com eles e fui botando, cortando custo aqui e ali. Às vezes apareciam uns portuguesinhos malucos lá para me ajudar, tipo, assim, contando histórias, falando, faz por aqui, faz por ali, compra assim, compra assim. E eu fui aprendendo, errei, né? Até que teve um, cara, eu até que já contei essa história, mas ela é muito legal. Até que um dia eu tava assim, pra você ter uma ideia, Desesperado. eu tinha, nessa época eu não tava com a pressão alta. Ainda não tinha dado Tinha pra a isso. pressão alta quando eu tava com 32 anos, que chegou a 18/12, era a minha pressão. Nessa época eu tomava muito Dorflex. Aham.
Pela tensão. Eu todo dia E tomava aí Dorflex. aumentava. Todo dia. Dava problema renal. 2. Até que chegou lá no final, tomando 6 Dorflex. Eu esmagava 2, botava embaixo da língua. Não, acabando com o rim, né? Nem sei o que aconteceu. Mas era pra eu... Dava uma... Você ainda faz xixi direitinho? Faço. Então tá tudo limpo. Tomava Deus te muito. livrou. Tomava muito olheira, assim, cara, era horrível. E, apesar que essa já era a parte boa, né? Quando eu tava com 32 anos, ganhava muito dinheiro. Eu lembro que na época teve um mês que a gente faturou 1 milhão, imagina isso. Na loja? Em 2002, 2003, em um mês. Eu não sei que dinheiro isso seria hoje. Em média, a gente faturava 400, 500, 600 reais por mês. Isso em 2003, 2002, 2003. Já tinha mais outras lojas. Já tinha loja de surf, tinha loja de skate, já tinha uma pequena rede de loja. Mas lá, no início, eu tava, cara, que tava assim, que acaba estourando. E fui pagando, tal, não sei o quê. Eu sei que em um ano eu consegui pagar todo mundo. Num ano? Em um ano, consegui pagar todo mundo. Apertei o cinto ali total. E aí tinha que crescer, tinha que fazer prosperar, aquela coisa toda. Eu lembro eu lembro a cena, eu lembro do tiozinho, eu lembro do rosto dele, eu lembro tudo onde eu tava. Que foi uma outra virada de chave. Essa foi Fantástico. a definitiva. Financeira. Esse tiozinho, ele era... Eu vim descobrir o que era uma quinta em Portugal faz, sei lá, 5 anos. Quando a gente foi subir o Douro, os caras falaram, isso aqui é uma quinta. A quinta é uma fazenda de vinho. Exatamente. E eu não sabia. E ele tinha uma quinta em Portugal. O tiozinho. Ele chegava de percata no pé, calça de tergal, camisa desgrenhada, assim. Toda torta. Estou aqui para fretar aqui o sapatinho. Não era insider. Não era insider, não era. Às vezes até meio babado, assim, e tal. Porque os portugueses usam camisa 3, 4 dias mesmo, né? Tudo... E aí o cara de Mercedes. Isso que eu tô falando era 2003, não, 93, 94. Ele de Mercedes. E ele falava assim, não gosto do frio, eu fico 6 meses no Brasil, 6 meses em Portugal, porque eu não gosto de frio. Então, quando era inverno lá, saca? Trocava. E ele chegou pra mim e falou assim, a gente chama de caixa branca. O que é caixa branca? É mercadoria sem marca. Né? Então, as caixinhas brancas. Ele chegava com as caixinhas brancas, e ele já tinha uma idade. Aí falou assim, seu Ricardo, tudo bem? Não sei o quê. Né? Imagina, ele me chama de seu Ricardo. Eu devia ter 23, 24 anos, o cara devia ter, sei lá, mais de 60. E aí ele falou assim, seu Ricardo, com licença. Aí eu, acho que era Antônio, seu Antônio... Mas é o respeito pelo cliente dele. Ele te ensinou. Seu Antônio, não sei o que, hoje eu não vou ver nada não, tal. Tá difícil. E eu lá com o livro aberto, estudando e tal, não sei o quê. Aí ele foi guardando a mercadoria dele e tal. Ele falou, posso fazer uma pergunta pra você? Eu falei, pode. Ele falou, o que você tá fazendo? Com esse livro aberto. Começou aí já. O que você tá fazendo? Eu falei, não, eu tô estudando, eu faço administração à noite e tal. Então isso deve ter sido 92 para 93. Foi logo no início. Eu ainda devia estar fudidinho lá. Aí ele falou, você quer ficar rico? Aí eu não contei uma parte, porque assim, na minha juventude eu li aqui o Morita, li a Coca, Ricardo Sandler, história da Coca-Cola, história da Chrysler, história das grandes marcas. Das grandes marcas, McDonald's, Walt Disney. Porque eu falei, cara, eu quero ficar rico. Porque assim, minha família foi muito humilhada, né? Naquela época que devia a agiota botar a arma na mesa do meu pai, dar tapa na cara do meu pai, xingar, humilhar, jogar o coquetel molotov na porta da loja. Umas coisas absurdas. Sim, pra forçar a pagar. Pra forçar a pagar. Claro. Então, na minha cabeça, era quem tem dinheiro tem respeito. Isso. Que não é uma mentira. Você é mais bem tratado se você tá mais bem vestido, se você aparenta ter dinheiro. Por que jogador de futebol e funk faz quando recebe dinheiro? Como se estivesse bem. Porque ele acredita que vão tratar ele melhor. A princípio, sim. Depois se vê que o cara não tem profundidade. Isso, tô dando exemplo. Não necessariamente que joga no futebol. É uma regra social. Mas é uma regra social. E eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. E aí, quando o cara falou isso, você quer ficar rico? Eu falei assim, quero. E eu sabia que ele era rico. Eu falei, eu quero. Aí ele falou assim, você não precisa nem estudar. Você não precisa estudar. Você precisa de coisas só. Será que eu conto, Alex?
Conta. Por Acho que não. favor. Será? Por favor, vamos. Será? Acho que não. Por Será? favor. Pessoal de casa, eu conto ou não? Acho que eu não vou Conta, contar. Se conta. não contar, não sai daqui. não vai Se não sair contar, daqui. não sai daqui. Só se eu ganhar outro kit. Opa! Brincadeira! Mas é o seguinte, 3 coisas só. Aí ele falou metaforicamente, depois ele me explicou. Olha que legal. Ele falou, você quer ficar rico? Eu falei, quero. Cara, você precisa só fazer 3 coisas. Abra as torneiras, feche os ralos e atrase seu padrão de vida em 6 anos. Entendi. Aí eu falei, beleza, agora explica pra mim. Que bacana. Aí ele falou assim, seguinte, você precisa economizar. Fecha os ralos. Fecha os ralos. Economiza. Ele falou assim, custo é que nem unha. Você tem que cortar toda semana. Então, você procura Aonde novos tem? fornecedores. Qual é o gasto que você tem? Energia. Como é que você vai pagar menos essa energia? O seu contador. Eu lembro que na época eu pagava uma fortuna pro meu contador. Eu cheguei para ele e falei, bichão, não dá para pagar isso aí. Discutimos, chegamos no ponto. Meu pai, ele pagava muita comissão pros funcionários, assim, além do que o normal. Do mercado. No mercado, do era padrão. quase o Além do dobro. mercado. Era quase o Entendi. dobro. Eu cheguei pros caras, vamos diminuir. Foi um caos, imagina, os caras Claro, queriam me matar. claro. Falei, cara, eu vou pagar o mesmo que qualquer loja. Não, mas não sei o quê. Se não tá satisfeito, o que eu posso fazer? Aí tal, e aquilo, outro, não sei o quê, e corta aqui, corta dor, não sei o quê, acha fornecedor mais em conta, blá, 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 blá. Ele falou, você tem que fechar os ralos. Tem de onde tirar. Abra as torres assim, Ricardo, isso daqui é o seguinte. Aí ele começou a dar uma aula. Falou, seu pai, ele vende calçados muito bons aqui. Lembra do Cormão Alemão? Só que não tem giro, demora muito. Você tem que fazer girar. Começa a olhar para os vizinhos. Ele me ensinou a fazer benchmark. Olha que palavra bonita, né? Ó, Benchmark. Só que do jeito dele, que era o quê? Vá ver o que os outros estão fazendo e ganhando dinheiro, o que criatura. que os outros estão vendendo? É. O que gira rápido? O que gira mais rápido Com e tal, pra você certeza. fazer dinheiro. E abra oportunidades. Então, eu lembro que eu comecei depois a fazer uma sessão de esporte, desse esporte virou esporte radical, que depois virou o proto loja ali do surf, depois uma loja de surf por conta dessa... Dentro disso, você foi pegar uma linha e depois acabou virando 3 lojas de surf, de produtos, né? De produto, negócio dentro da loja, acabou Quando depois... você foi abriu o crescendo, seu olhar. crescendo. Aí eu sempre buscava... eu lembro que na época, cara, nem existia o quê? Eu comecei a comprar, não existia PayPal, cara, eu chamava Icobo, que era um meio de pagamento. Aí eu comprava uns tênis da Malásia, cara, pelo aquele site, como é? eBay. Cara, era uma loucura, eBay. cara. E aí eu comecei a trazer e tal, e começou a abrir as torneiras. Tanto é que eu abri depois Você outras abriu lojas. as torneiras, fechou Fechou- os ralos e Agora- adiou 6 anos. Essa que é a parte que 6 quase ninguém anos. quer fazer. a sua expectativa. Começa dinheiro, não sai Mas comprando mantém, tudo. é isso aí. Não é isso? Eu sempre digo isso para as pessoas ganham dinheiro, seja lá qual for, elas vão, tipo assim, compra um apartamento caríssimo, compra a casa de campo. Falo, gente, tem que manter isso. Né? Tem que Olha, manter. a conta não vai fechar. Não, lá não na vai frente. fechar. Pra você ter uma ideia, quando eu casei com a Adriana, ela já tinha casa de aluguel. Então a gente casou 7 anos depois. Então imagina, 7 anos depois, ela já tinha casa de aluguel, porque ela se mantém, ela tem um negócio dela. E eu tenho meu negócio. Eu já tinha casa. E a gente foi morar na casa do meu sogro. Meio que a gente pagou aluguel pro meu sogro, porque a gente reformou a casa toda, modificou. Então a gente não deu entrada no apartamento. A gente comprou coisas que fariam a gente ganhar mais dinheiro. Então, antes de eu casar, eu já comecei a produzir, fazer dinheiro, e ela também. Casinha pequena, mas era aquilo que eu sabia.